Olá pessoal, nós vamos agora continuando a aula sobre os compartimentos celulares, nós vamos falar sobre o citoplasma. Então o citoplasma, inicialmente ele sempre teve aquela visão pelos cientistas que era um espaço preenchido por um fluido com características homogêneas, com uma certa viscosidade, que tinha o núcleo mergulhado na sua estrutura. Esse nome, citoplasma, foi dado inicialmente pensando no cito, célula, e no plasma, aquilo que dá forma, que modela. Nós vamos encontrar na literatura também ele sendo denominado como citossol e aloplasma. Hoje, em virtude do advento da microscopia eletrônica, já se sabe que o citoplasma não é só isso, que ele apresenta sim uma parte fluida, porém existe um conjunto de bolsas e canais membranosos, organelas, que apresentam funções específicas nas atividades metabólicas de uma célula eucarionte. É importante lembrar que a célula procariótica não apresenta organelas citoplasmáticas, organelas membranosas. A composição química do citoplasma, do fluido citoplasmático, basicamente é de água, proteínas, sais minerais e açúcares. Mas também nós vamos observar que existem substâncias de reserva, como gorduras, o glicogênio, podem ser encontradas no meio intracelular. Essa imagem traz para a gente uma dimensão que existe uma diferença na composição do líquido extracelular e do meio intracelular. Essa diferença ela só existe graças à capacidade de permeabilidade seletiva da membrana plasmática. Ah, o citossol, o citoplasma, né, ele tem uma constituição diferente na porção mais próximo da membrana plasmática e aquela internalizada. Nós vamos observar que o ectoplasma, que é aquele que se encontra na região periférica, ele tem uma constituição mais densa, mais viscosa, enquanto o endoplasma, que é aquele que se encontra mais internalizado, ele tem uma consistência mais fluida. Então nós observamos nessa imagem, no azul mais claro, que é o plasma mais fluido, chamado de plasma sol, e na borda, onde o azul se encontra mais escuro, que é o plasma gel, o ectoplasma mais denso. Há uma ideia que as estruturas internas da célula elas são imóveis, que não há movimentação. Muito pelo contrário, o citossol tem um movimento contínuo que é proporcionado pela contração das proteínas do citoesqueleto, que nós vamos abordar no final dessa aula. Então há uma movimentação do citossol para que haja a circulação de substâncias, a movimentação de organelas. Esse processo é denominado ciclose. Nós vamos observar nesse vídeo como ocorre esse processo. Então repare que há uma movimentação das organelas no interior dessa célula. Conseguimos observar a parede celular e observar a circulação e a movimentação das organelas proporcionada pela ciclose. Então, continuamente, o material citoplasmático se movimenta. Isso é um dado muito importante que nós devemos entender. Então, não existe um processo de estático das organelas, elas estão em constante movimento. Além disso, essa diferença entre o plasma sol e o plasma gel, entre o ectoplasma e o endoplasma, permite que alguns tipos de célula possam modificar sua estrutura morfológica, a sua forma, e a partir disso se movimentar. Esse movimento nós observamos em alguns protozoários e em até algumas células de organismos multicelulares, como o caso
dos macrófagos que apresentam o movimento ameboide, como nós vamos observar nesse vídeo. Nós conseguimos observar a movimentação da célula, como ela vai expandindo a sua membrana através de um movimento para realizar a fagocitose. Muitas vezes é oriunda de uma atividade dessa expansão dos pseudópodes. Então isso ocorre pela mudança de posicionamento entre o plasma-sol e o plasmagel, entre o ectoplasma e o endoplasma. Para que nós possamos abordar os organoides ou as organelas citoplasmáticas, nós devemos entender que elas apresentam funções diversificadas e das mais diversas funções. Então nós vamos iniciar pelo retículo endoplasmático, que nada mais é do que um conjunto de tubos, bolsas, de canais que existe na célula. A estrutura do retículo endoplasmático é oriunda da expansão da membrana nuclear, da carioteca, e nós vamos distinguir dois tipos de retículo endoplasmático: o rugoso, que apresenta ribossomos aderidos à sua superfície, e o retículo endoplasmático liso, que não apresenta esses ribossomos. O rugoso também pode ser chamado de granular e o liso chamado de agranular. Então a estrutura, como já disse, ela é formada por esses sacos achatados, tubulares, que permite a circulação de substâncias no interior do citoplasma, como a gente observa nessa imagem. Podemos observar o envoltório nuclear, a carioteca, e o retículo endoplasmático, o mais escuro, em roxo, cheio de ribossomos que estão aderidos à sua superfície, e uma transição gradual para o retículo endoplasmático liso, que não apresenta os ribossomos aderidos à sua estrutura. Quais as funções do retículo endoplasmático? Nós vamos observar que eles estão relacionados à produção de algumas substâncias que vão ser posteriormente secretadas pela célula. Há uma diferença na atividade do retículo endoplasmático liso e do rugoso. A produção de lipídios é uma atribuição do retículo endoplasmático liso, como a lecitina, o colesterol, a testosterona, o estrógeno. Eles são sintetizados no retículo endoplasmático liso. O processo de desintoxicação também é realizado por células que apresentam uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso, como as células do fígado. Essas substâncias tóxicas vão ser destruídas pelo retículo endoplasmático liso, ele tem essa propriedade, e nós vamos eliminar os resíduos através da urina, através do suor. Temos também o armazenamento de substâncias. Quando nós pensamos em vegetais, eles produzem certas substâncias que são derivadas do retículo endoplasmático liso. Essas substâncias formarão os vacúolos que ali estarão armazenadas essas substâncias. E finalmente a síntese proteica, proteínas para exportação, que são sintetizadas nos ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Essas proteínas vão ser posteriormente transmitidas através de vesículas transportadoras até o complexo golgiense, e a partir daí elas serão secretadas. Os vacúolos, como nós vimos, eles são nada mais oriundos do retículo endoplasmático liso. Então, nos vegetais existe um grande vacúolo que tem a função de armazenar algumas substâncias, e principalmente substâncias líquidos que vão participar do controle osmótico da célula. Então, o vacúolo ele tem uma origem a partir de estruturas de retículo endoplasmático liso. Como a gente observa nessa imagem, a célula jovem tem os seus vacúolos em porções menores, separadas, e a célula, ao amadurecer, ela tem a fusão desses pequenos vacúolos, formando um grande vacúolo central.
Já na célula animal existe um vacúolo que não tem essa mesma capacidade, a mesma função de armazenar substâncias como existe nos vegetais, mas sim vacúolos que trabalham com o objetivo de regulação osmótica, porém de forma ativa. Nós vamos observar isso em protozoários de água doce, que por serem mais concentrados que o meio externo, eles acabam absorvendo água. E como essa célula não apresenta parede celular, ela poderia se romper. Para que não haja esse fato, elas ativamente lançam água para o meio externo, se utilizando dos seus vacúolos. Só que aí se chama vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil. Então nós podemos observar um paramécio, que é um protozoário, e ele contraindo o seu vacúolo. Nós observamos que uma grande porção se contrai, expulsando a água que tem no interior, que há no interior dessa célula. Então esse é um vacúolo pulsátil. Já o complexo golgiense é uma organela que ela foi pela primeira vez observada por Camilo Golgi, por isso recebe essa homenagem golgiense. Ela foi observada porque no experimento de Camilo Golgi, ele notou que algumas regiões específicas do citoplasma se coravam pela presença de sais de ósmio de prata. Então ele imaginou que ali haveria alguma estrutura, que só foi confirmada com a chegada da microscopia eletrônica. A estrutura do complexo golgiense nada mais é do que um conjunto de bolsas membranosas achatadas e empilhadas. Essas bolsas, essas pilhas, são denominadas dictiossomos. Nas células animais, elas se encontram em uma mesma região, próxima do núcleo. Nas células vegetais, elas já ficam espalhadas pelo citoplasma. Então, aqui nessa imagem, nós podemos observar o conjunto de bolsas achatadas, formando o complexo golgiense, e aqui uma imagem de microscópio, de microscopia eletrônica, observando a mesma estrutura. A função do complexo golgiense ela é bem rica. Ela atua no armazenamento de substâncias, atua na transformação de substâncias, no empacotamento e também no processo de secreção dessas substâncias. Nós vamos observar que algumas substâncias, como o muco que lubrifica as superfícies internas do nosso organismo, também são processadas pelo complexo golgiense. Então, a principal função do complexo golgiense é a secreção celular. Então, já que nós estamos falando de secreção, células e órgãos que apresentam a capacidade de secreção, glândulas, têm uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso. Se nós pegarmos o pâncreas, que secreta o suco pancreático, por apresentar uma grande quantidade de enzimas, que são proteínas, isso vai ser observado na célula uma riqueza de retículo endoplasmático rugoso. Praticamente todas as células do nosso organismo secretam alguma forma de proteína que atua fora do seu organismo. Consequentemente, elas apresentam retículo endoplasmático rugoso. Além disso, o retículo endoplasmático rugoso ele é responsável pela formação do acrossomo no espermatozoide. O acrossomo é uma bolsa localizada na região anterior do espermatozoide, que tem como função romper a zona pelúcida do ovócito no processo de fecundação. Essa estrutura se rompe, lança enzimas que auxiliam na digestão dessa estrutura, facilitando a penetração do espermatozoide. Então, todo o complexo golgiense no processo de biogênese, ele vai se direcionando para a região anterior, se funde numa grande bolsa, que é o acrossomo. Também na estrutura vegetal, o complexo golgiense participa da formação da lamela média. Essa lamela média é a primeira membrana que separa as duas células que são recém-originadas do processo de divisão celular.
em cima da lamela média será depositada a parede primária e a parede secundária. Isso vai dar ao vegetal a formação da sua parede celular, como a gente observa nessa imagem. Na primeira, as bolsas do retículo do complexo Golgiense vão se fundindo até formar a lamela média e nela vai se depositando a parede primária e a parede secundária. Os lisossomos são organelas relacionadas à digestão intracelular. Elas são vesículas originadas do complexo Golgiense que apresentam enzimas no seu interior. Essas enzimas elas foram produzidas no retículo endoplasmático rugoso e posteriormente elas são lançadas no citoplasma para que realize o processo de digestão, sendo oriundo da digestão de substâncias englobadas pela fagocitose ou pela pinocitose. Depois da digestão, isso é lançado para o meio externo, os resíduos do processo digestório, através da exocitose. Então nós temos a digestão intracelular, que é um processo em que a célula realiza a digestão daquilo que ela englobou, utilizando a sua estrutura de lisossomos. Podemos também ter situações como a autofagia, em que o lisossomo ele participa da digestão de organelas que já estão perdendo a sua função, organelas que já estão mortas. Então nós podemos observar nesse vídeo o processo de atuação do lisossomo. Lysosomes are membrane-bound vesicles that contain hydrolytic enzymes. The hydrolytic enzymes degrade proteins, Então nós conseguimos observar a formação das proteínas no retículo endoplasmático rugoso, que através de vesículas de transporte, essas enzimas vão até o complexo Golgiense, se fundem no complexo Golgiense e são liberados os lisossomos. Existem duas possibilidades: através da fagocitose, que se forma o fagossomo. O fagossomo vai se fundir ao lisossomo, formando o vacúolo digestório. A digestão, a célula absorve os nutrientes e coloca para o meio externo, que é inadequado. Agora, o lisossomo também pode digerir uma organela que já perdeu a sua função, faz a digestão dela e os compostos vão ser utilizados pela própria célula para formar outras substâncias. Como nós vimos o caso da mitocôndria, esse processo é o de autofagia. Então a célula ela tem as suas organelas que perdem a funcionalidade e os lisossomos são responsáveis em realizar a digestão dessas organelas. Nós temos uma doença que é conhecida como doença dos mineiros, a silicose, em que os lisossomos começam a destruir estruturas do próprio pulmão, e isso leva o indivíduo a uma falência respiratória e, consequentemente, ao óbito. Os peroxissomos são muitas vezes confundidos com lisossomos. Também são vesículas, são bolsas membranosas, porém no seu interior elas possuem um tipo de enzima específico que vai degradar gorduras e aminoácidos, e também ela tem uma quantidade de uma enzima chamada catalase. A catalase ela consegue quebrar peróxidos, principalmente o peróxido de oxigênio, que é fruto da degradação de gorduras e aminoácidos. Quando sobra esse peróxido de hidrogênio, que ele pode ser tóxico, a enzima catalase faz a quebra. É o que nós observamos quando temos um ferimento e utilizamos a água oxigenada como antisséptico. Ao lançá-la no ferimento, observamos a formação de borbulhas. Essa borbulha é o oxigênio sendo liberado, justamente o oxigênio que matará os micro-organismos que se encontram no interior desse ferimento, micro-organismos anaeróbios. Então aqui a gente tem a imagem de um peroxissomo. Já os glioxissomos são
muito parecidos com os peroxissomos, têm a mesma estrutura, porém em células vegetais e nas sementes. Nas folhas, elas vão participar produzindo algumas substâncias que atuam no processo fotossintético, principalmente relacionado à fixação do gás carbônico. Nas sementes, elas estão relacionadas à transformação de ácidos graxos, que são moléculas grandes, em moléculas de menor tamanho, que posteriormente vão ser convertidas em glicose para fornecer energia para o embrião germinar. Então, pessoal, essa foi a segunda parte da nossa aula sobre os compartimentos celulares. No link do vídeo, na descrição dele, encontra-se o link para quem queira acompanhar essa aula lá no Prezi. Um abração.